Começando bem o seu dia, sábado, estamos já chegando no nosso final de semana, chegou o final de semana, né? E nesse quadro do Começando Bem o Seu Dia, a gente tem o foco na família, naquele quadro Família em Sintonia. Hoje, nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre crises e desagregação. E o subtema de hoje vai falar sobre o Deus que chora conosco. Gente, é uma palavra simples, curta, mas poderosa para pessoas que estão vivendo o luto. Sobre isso eu volto daqui a pouquinho, após o intervalo, Começando Bem o Seu Dia no quadro Família em Sintonia. Só um pouquinho, sai daí não, porque algo especial vai ser falado da parte de Deus para você. Então, começando bem o seu dia hoje, como eu já tinha falado no bloco anterior, eu quero pedir permissão a você para abraçar, sabe, quem está de luto. A perda, esses dias eu estive num velório trazendo uma palavra e a gente vê ali a dor, né, do luto, da perda. Aquela pessoa não vai estar mais próxima. Às vezes é um pai, uma mãe, eu já vivi isso na minha família, não é fácil, só Deus para consolar o nosso coração. E eu queria pedir permissão para falar sobre isso com você hoje, sábado, nesse quadro Família em Sintonia. Eu tenho um recado de Deus que diz assim no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Gente, eu sei que você pode estar vivendo um dia muito difícil, dias de luto. Mas eu queria dizer para você aqui, no dia de hoje, que Jesus se importa assim com o que você está passando, com o que você está vivendo. Eu já vi pessoas em momentos de luto se voltarem para Deus e falarem: Deus, por quê? Por que aconteceu isso? Você olha assim, gente, cenas terríveis, um menininho de 4 anos de idade sendo atropelado por um motociclista alcoolizado. Como que a gente explica uma coisa dessa? Eu não tenho explicação. Eu não tenho porquê. Eu não tenho como responder o porquê numa situação dessa. Mas eu sei de uma coisa. Embora eu não tenha explicação, eu posso dizer para você aqui hoje que Deus está perto de você. Jesus está perto de você. Eu olho para Jesus e olho para a palavra de Deus e vejo no momento da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorando. O versículo mais curto da Bíblia, dizem que é o mais curto da Bíblia, fala que Jesus chorou. Não preciso falar outra coisa. Eu creio que há dor no coração de Jesus quando vê um filho, uma filha, vê uma pessoa sofrendo o luto, a perda, quem quer que seja, qualquer que tenha sido a situação. Seja a pessoa já idosa, seja uma perda prematura, aonde há luto, eu digo para você hoje, existe a presença de Jesus, do Espírito Santo, para te abraçar, porque ele diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Uma vez, uma criança perdeu o pai e disse: Deus ainda está segurando a minha mão. Eu sei que Deus está segurando a minha mão. Porque a mãe disse várias vezes para aquele filho: Deus está segurando você pela mão. Mas aquele filho disse para a mãe assim: mas eu ainda sinto falta do abraço do meu pai.
Que coisa chocante, né? O filho disse para a mãe: eu sei que Deus está segurando a minha mão, mas eu queria muito abraçar o meu pai, porque eu sinto muita falta dele. A Bíblia diz que Jesus, quando soube da morte de Lázaro, demorou-se mais ainda, e quando chegou e chorou, havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, Jesus chora, mas ele disse uma coisa tremenda que eu preciso dizer para você aqui. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Deus estava dizendo com isso que ele entende e que ele dá valor para a sua dor. Ele não diz para você: para de sentir dor, para com esse negócio de luto. Não, ele entende isso. Ele te abraça, ele dá valor à sua dor. Tanto é que a Bíblia chega a dizer que ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Ele vai, quando vier o tempo da ressurreição, a volta de Jesus, quando a pessoa falece e vai para o Senhor, toda a dor, toda a enfermidade, tudo cessa. Para nós que ficamos aqui, fica o luto, ficam as lágrimas, fica a saudade, fica aquela dor incompreensível da ausência. Mas eu não posso deixar de dizer que Deus está perto de você para te abraçar nesse dia de sábado, nessa sua caminhada de luto, de dor, de lágrimas e de saudade. Ele está com você. Eu diria para você aqui, para terminar o dia de hoje, não precisa negar a dor, não precisa esconder a sua dor, mas você pode fazer uma coisa: você pode pegar esse luto, essa dor, essa saudade, essa ausência e apresentar tudo, entregar tudo para o Consolador, que é o Espírito Santo. E você vai sentir o abraço. Eu não estou dizendo que você não vai chorar, não vai continuar chorando e sentindo a ausência, mas você vai perceber Deus te abraçando, Deus te segurando, Deus te consolando e Deus te fortalecendo nesse momento difícil. Deixe-me orar por você, nesse momento difícil que você está vivendo, nessa dor, nesse luto. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está enlutada, sofreu uma perda, está chorando. Eu oro também por essa pessoa, Deus, que pode até não estar assistindo o programa, mas que de alguma maneira vai tomar conhecimento dessa palavra. Eu oro por essa pessoa, Deus, que pode ter até revoltada contra Ti, ó Deus. Eu oro por ela, para que ela saiba que o Senhor está perto dela, que o Senhor está abraçando, que o Senhor está ali para consolar o coração dessa pessoa, para fortalecer essa pessoa. Que haja, ó Deus, no dia de hoje, uma percepção sobrenatural da presença do Senhor, do Espírito Santo, sobre essa pessoa, para dar a ela o enxugar de toda lágrima, para dizer a ela que ela pode sim sentir a dor, que o Senhor não despreza isso, mas que o Senhor está perto dessa pessoa que está com o coração doído, despedaçado, arrebentado por esta perda inexplicável, mas que aconteceu. Eu oro, Senhor Deus, por um pai, uma mãe que perdeu um filho por câncer, perdeu o filho por um acidente inexplicável, absurdo. Eu oro, Deus, por esse esposo que perdeu a esposa, por alguém que perdeu um ente querido, perdeu um amigo. Eu oro pedindo, Senhor, vem sobre essa pessoa e console esse coração. Eu te peço isso, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente retorna para encerrar esse programa, que é um programa que fala sobre uma dor muito grande, que é a dor do luto, né? O Deus que chora conosco. Daqui a pouquinho, em nome de Jesus, eu volto. Você está procurando um lugar para se conectar com Deus e viver experiências transformadoras? Venha participar de um dos nossos cultos na Paz Church Santarém. Aos domingos às 7, 9, 17 e 19 horas, além de diversos campos e núcleos espalhados por toda a cidade.
Gente, o programa Começando Bem o Seu Dia, hoje, sábado. Eu até sinto um pouco da dor que você está sentindo pensando nas perdas familiares que eu também tive. Faz uma coisa aqui hoje, manda uma mensagem de carinho para alguém que perdeu um parente, um ente querido, um amigo, que perdeu um familiar recentemente, assim como eu estou enviando para você essa mensagem. Mas eu queria dizer para você que mesmo no luto existe paz. É possível viver a paz mesmo no meio do luto. Tem pessoas aqui conosco que têm nos enviado mensagens pelo YouTube que têm sido tocadas, que têm sido atingidas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Gente como a Lorena, linda, que disse que se identificou com a mensagem, demonstrou gratidão. A minha sobrinha lá em São Paulo, a Liliane, minha cunhada Lupe, o meu grande amigo também, um grande amigo que eu tenho lá em Volta Redonda, pastor Gerson Moura Martins. O Wilson Lisboa mandou mensagem, pastor Etelvino Andrade, Paulo Oliveira, que eu não sei se é o apóstolo Paulo lá de Goiânia, talvez seja ele, e meu amigo professor de mergulho, Aguinaldo Pazotti. Agradeceu pela palavra e desejou um bom dia abençoado. E tem tantas mensagens chegando para a gente, tem mensagem nova que chegou para o programa, novas aqui, ó, Elidiane, Ribamar Fernandes, Idaliana, Urias Castro, João, minha esposa Fiamma, Eliette Salles, meu Deus, Arlisson Soares, Ailson Oliveira, Edilson dos Santos, que mandou para mim um testemunho extraordinário, que eu ainda quero falar sobre esse testemunho. Sidivalda, Etelvina, pastor Etelvina, Edson Valentim, pastor, Cláudio Luiz e tantos outros, aos quais eu agradeço tanto. O nosso programa agradece tanto. Esse é o nosso objetivo, tocar no coração de pessoas, ajudar pessoas pela palavra, trazer um pouco de consolo, de alívio, de orientação e direção, tá bom? Deus abençoe você. Amanhã, domingo, nós temos os cultos de celebração na Paz Church Santarém sede, às 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, fora os campos e núcleos da cidade, espalhados por toda a cidade de Santarém, sem falar dos Ribeirinhos e Planalto e tantos outros lugares, e Paz Church em todo o Brasil. Tá bom? Se você quiser saber mais informações, quiser mais informações, entre no nosso site da Paz Church Santarém ou acesse o nosso WhatsApp que vai passar aí na tela para você ter informação, interagir e saber da nossa programação de forma geral. Deus abençoe você de maneira poderosa, o Espírito Santo possa estar consolando você em nome de Jesus. Nós pedimos aqui, mas segunda-feira nós estamos de volta, se Deus permitir, com Começando Bem o Seu Dia. Tenha um final de semana abençoado com o consolo do Espírito Santo, em nome de Jesus.